A decisão da SDI1 atendeu ao pedido feito pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul, o SEMAP. O sindicato moveu a ação trabalhista contra a Fundação de Ciência e Tecnologia como representante de um grupo de trabalhadores. A reclamação foi ajuizada após atraso no pagamento dos salários. O sindicato recorreu à SDI1 por conta da fase de execução da sentença, que é a última etapa do processo, quando a dívida trabalhista deve ser paga. O TRT do Rio Grande do Sul queria que na hora do pagamento fosse considerado o valor devido a cada trabalhador individualmente e não o montante total. Dessa forma, quem fosse receber até 40 salários mínimos teria a dívida quitada por meio da requisição de pequeno valor, enquanto quantias maiores seriam pagas por meio de precatórios. Os pagamentos feitos de formas diferentes foram determinados pelo regional, porque várias pessoas eram representadas na ação. Já a quarta turma do TST teve entendimento diferente. Por considerar que o sindicato assumiu a característica de único autor da ação, decidiu que fosse levado em conta o valor total da execução e não os créditos individualizados. Mas na SDI1, o relator do caso, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, destacou que o fato de a reclamação trabalhista ter sido ajuizada pelo sindicato não afasta a existência de créditos individuais. Desde 2007, esta Corte definiu que, para se determinar a execução precatória ou requisição de pequeno valor, tem que se aferir o crédito de cada reclamante, nos casos de reclamação plurima, nos termos da OJ 9 do Tribunal Pleno, e estou sintetizando, conhecendo dos embargos e dando-lhes provimento para restabelecer o acordo regional que assim decidiu. O argumento teve como base também o artigo 100 da Constituição Federal, que define regras sobre os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais. No entanto, o ministro Valmir Oliveira da Costa abriu divergência. Não considero plausível esse fracionamento, porque, de certo modo, isso esvaziaria o princípio da execução coletiva e do processo coletivo ou da própria substituição processual. Quer dizer, de uma maneira, o sindicato atua na fase de conhecimento como substituto e depois vem a questão do precatório e vai fracionar para individualizar o crédito. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, também discordou da tese do relator. Insisto ainda na minha tese de que a substituição processual, o sindicato atua como parte processual, porque parte material são os substituídos, a sanção é única e não é possível a fragmentação na fase de execução, adicionando aqui o douto fundamento do ministro Valmir de Oliveira, a quem acompanho. Apesar da divergência, prevaleceu o voto do relator, que foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI1. Já há decisões na linha que estamos adotando, permitindo o fracionamento no mesmo espírito dos processos da autorização para a execução direta no precedente do Supremo, que autorizou a substituição processual. Não me parece que seria razoável estimular a adoção da substituição processual para, na execução, no momento da concretização do crédito, dificultar a execução. Seguiram o voto do relator Márcio Eurico Vitral Amaro os ministros Hugo Scheuermann, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Alexandre Agra Belmonte, João Oreste Dallazen e Cláudio Brandão. Ficaram vencidos os ministros Valmir Oliveira da Costa, Renato de Lacerda Paiva, Aloísio Correia da Veiga, Guilherme Caputo Bastos e o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Com a decisão da SDI1, o acórdão regional foi restabelecido e a Fundação de Ciência e Tecnologia deverá pagar a dívida devida ao Sindicato dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul por meio de requisições de pequeno valor, no caso dos trabalhadores que tiverem a receber valores até 40 salários mínimos ou renunciarem às quantias que excederem esse valor.